E aconteceu naquela madrugada, com uma tempestade muito forte. E eu não esperava ver algo tão assustador, que mudou toda a minha vida depois desse dia. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Paulo. E isso aconteceu com ele na cidade de Sete Lagoas, que fica no interior do estado de Minas Gerais. Esse relato foi no ano de 2009, quando ele tinha 28 anos. E tudo começou assim. Eu trabalhava em uma obra da cidade que eu morava. Em um certo final de semana, eu fiz horas extras e fiquei trabalhando até por volta de umas 10 horas da noite. E assim que terminou o meu turno de serviço, eu consegui uma carona com uns amigos meus que trabalhavam comigo, mas moravam perto do meu bairro. Mas assim que saímos da construção aonde trabalhávamos, passamos em um bar e bebemos algumas cervejas. E logo depois pegamos o nosso caminho para nossas casas. Mas como eu estava de carona, acabei pedindo para me deixar na pracinha do meu bairro, porque a minha casa ficava a uns 10 minutos de distância dali. Mas logo depois que eu desci do carro e andei um pouco, assim começou a chover bem forte. Então nesse momento, para eu não me molhar, eu corri até o meio da praça, onde tinha um lugar com uma boa cobertura, e fiquei ali embaixo, para esperar a chuva passar, e depois eu poder ir embora para a minha casa. Mas apesar que naquela pracinha tinha algumas luzes acesas, o lugar ainda era bem escuro, e naquele horário, que era por volta de 2 horas da madrugada, estava em silêncio aquele local. E também não se via ninguém andando por ali. E foi quando, de repente, eu vi um casal correndo pela praça assustados. Parecia que estavam fugindo de alguma coisa. E como eu não sabia o que era, eu fiquei escondido naquele lugar coberto no meio da praça. E assim aquele casal passou pela rua ali perto de mim, e logo sumiram. Mas do jeito que eles corriam de medo de alguma coisa, eu também fiquei assustado. E como isso aconteceu, eu comecei a procurar a entender por que ou de que aquele casal estava correndo. E fiquei olhando em volta da praça. Mas nessa hora começou a chover bem mais forte, tipo uma tempestade. E aí eu vi algo esquisito correndo perto de umas árvores ali na praça. A minha visão não estava muito boa para ver o que era aquilo, mas parecia ser um animal de grande porte. E como estava chovendo muito e estava muito escuro o local, dificultava muito a minha visão. Mas mesmo aquele bicho estranho que estava debaixo da árvore, ainda assim a chuva o molhava. E foi quando esse animal se levantou e ficou em pé igual um homem. E ficava olhando para os lados, tipo procurando algum local para não se molhar. E claro, eu levei um baita susto e fiquei espantado de ver essa cena. E de medo de não entender o que estava acontecendo, eu já fiquei meio escondido para ver e entender o que estava se passando. E foi quando esse bicho parou e ficou olhando para a cobertura que eu estava. Aí deu mais medo, porque eu não sabia se essa criatura teria me achado ou teria encontrado o meu local para se esconder da chuva. Mas depois de um tempo, a chuva forte passou, e assim eu vi aquele bicho se abaixar em 4 patas novamente, e começou a vir em direção da cobertura que eu estava. E percebi que aquilo parecia ser algum tipo de cachorro bem grande. E nessa hora eu desconfiei que era um lobisomem, porque os olhos daquela criatura não eram uma coisa normal. E tinha um brilho bem amarelo nos olhos, que era muito forte mesmo. Aí eu fiquei desesperado, e sem saber o que fazer. Mas de repente essa criatura parou e ficou cheirando o ar.
Eu acho que esse bicho sentiu o meu cheiro, mas ainda não sabia onde eu estava. E assim, essa criatura foi atrás de uma mureta da praça e ficou ali escondido para tentar me achar. Porque também esse lobisomem às vezes colocava a cabeça para fora daquele esconderijo para ver se me encontrava. E nessa hora eu fiquei pensando se corria ou esperava aquele bicho ir embora. E ficava com muito medo de ser visto por aquela criatura. Mas dali a pouco eu ouvi alguém me chamando. E quando eu olho, eu vejo o padre da igreja, fazendo gesto com as mãos para que eu corresse até onde ele estava, que era bem em frente da igreja. E assim a criatura se levantou como se fosse uma pessoa nessa hora. E foi nesse momento que eu aproveitei e corri até a igreja sem pensar em nada. E nesse instante eu cheguei na porta do templo e entrei para dentro. E logo o padre me perguntou se aquilo era um lobisomem. E eu disse que sim, pelo menos era o que eu achava. Porque o sacerdote falou que estava saindo para fora da igreja para dar uma olhada na praça. E assim ele viu aquela criatura me procurando. Aí ele me chamou para que eu pudesse escapar. E o que aconteceu depois foi que o padre acabou ligando para a polícia. E rapidamente a viatura chegou no local. E assim os militares chamaram o sacerdote. Mas o padre conversou com os policiais e disse que tinha um animal bem grande rondando pela praça e que parecia ser muito perigoso. Mas ele não identificou que tipo de bicho era. Os militares, logo a seguir, acabaram fazendo uma ronda pela pracinha e não encontraram mais esse bicho. E depois de um tempo acabaram indo embora, dizendo que iriam procurar pelas redondezas esse animal. Mas eu fiquei dentro da igreja até amanhecer o dia. E o padre confirmou que para ele, aquele bicho que estava na praça escondido era um lobisomem. E também ele me disse para não contar esse relato para ninguém, porque o padre falou também que iria entrar em contato com seus superiores e até parte dos serviços secretos do exército, porque era uma fera muito perigosa e não poderia estar solta pela cidade. Eu concordei com o sacerdote, e como estava de manhã, eu acabei voltando para minha casa, e falei para os meus pais que eu dormi na casa de um amigo, e não contei nada para eles do que realmente tinha acontecido comigo na madrugada. Mas mesmo assim, eu continuava pensando no lobisomem que eu vi. E jamais eu iria acreditar que existisse esse bicho se eu não tivesse visto pessoalmente. Mas passou-se alguns dias depois do caso dessa criatura, e ainda eu ficava me lembrando desse lobisomem, e pensando como é que poderia existir algo assim. E nesse tempo eu voltei para a igreja da praça, para saber mais sobre o lobisomem que tinha aparecido. E o padre me falou que não tinha mais nenhuma informação daquele bicho, e que também ele nunca mais viu essa fera pela praça. Mas eu ainda desconfiava um pouco do padre desse lobisomem, porque esse sacerdote apareceu bem na hora que o lobisomem iria me achar na praça, e assim me ajudou a escapar da fera. E também não tive nenhum relato mais dessa criatura que eu vi pela cidade. E eu não deixei essa história para lá. Mas fora disso tudo, nunca mais desci perto da praça quando eu voltava do serviço na parte da noite. E ficava preocupado daquele lobisomem aparecer outra vez perto da minha casa também. Mas uma coisa eu sei e tenho certeza, que os lobisomens podem vir para as cidades em dias de chuvas, porque são nesses locais que essas criaturas podem encontrar abrigos para não se molharem. Bom pessoal, esse foi o meu relato. Boa noite pessoal, se vocês gostou do relato, dê um like e se inscreva no canal.